Sabe aquele momento durante a série que você quis calcular a distância entre dois pontos no Google Maps? Ou quando você quis saber se o marcador está dentro de uma área traçada, fazer ali uma espécie de cerca digital? Então, para a alegria de vocês, senhoras e senhores, hoje a gente vai falar sobre isso tudo com a Geometry Library. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Edgleison Silva e este é mais um episódio da nossa série sobre Google Maps, API JavaScript. E que saudade que eu tava de falar isso aqui. E eu sei também que você que tá do outro lado tava com saudade desses episódios, né? A gente ficou um tempo aí sem lançar episódio novo. Mas é porque no fim de 2020, pessoal, muita coisa aconteceu. Era muito trabalho, muita coisa pessoal também. E dessa vez realmente foi um grande ato que tivemos nessa série. Porém, em 2021 a gente volta com tudo e eu conto com a sua força e conto com você aqui com a gente. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a Geometry Library, porém antes eu queria fazer um disclaimer, na verdade é um aviso que eu queria fazer a você, que provavelmente você vai ter algum ruído aqui de fora, porque aqui tem muitos pássaros aqui na redondeza e também às vezes passam uns carros fazendo muito barulho ali atrás, mas eu espero que você consiga focar na minha voz, focar no conteúdo em si e espero que isso não estrague a sua experiência. A Geometry Library, como o nome já diz, pessoal, ela é uma biblioteca de geometria e ela possui uma série de funções para cálculos geométricos. Essa é a função dela, tá? E ela está dividida em três categorias, essas funções. Elas estão divididas em Spherical, Encoding e Poly. As funções de encoding, pessoal, elas são funções que permitem você codificar e decodificar um path. Porque não é viável você salvar, às vezes, um caminho, um path, normalmente no banco de dados. Ele pode ter várias coordenadas, vários pontos ali para você salvar, e é muito difícil você manipular tudo isso. O mesmo acontece com o polígono também. E com o encoding você consegue codificar isso. Você consegue pegar um path e converter em uma string. Você também consegue fazer o inverso, pegar um string codificada ali e converter em um path. Então é para isso que o encoding vai servir. A parte do Spherical, pessoal, ele contém utilitários para computação em esfera. Então a gente consegue calcular a área, calcular a distância, calcular a orientação. E por fim a gente tem o Poly, que permite que a gente consiga saber se determinado ponto ele está em cima de uma linha, se ele está dentro de um polígono, se ele está na aresta do polígono. E aí a gente vai trabalhar tudo isso aqui nesse vídeo, tá, pessoal? E agora que você já conhece a Geometry Library, sabe o que ela serve, como é que ela está dividida, tá bom? Se você quiser ter mais detalhes, inclusive, você pode ver na documentação, que, como sempre, documentação muito boa aqui sobre essa ferramenta, tá? Então eu vou deixar na descrição também esse link. E para a gente começar aqui a utilizar essa biblioteca, você tem que ir lá na sua importação do script, tá bom? Assim como a gente fez lá no início com a Drawing Library, no início, no último vídeo, na verdade, que a gente fez com a Drawing Library, a gente vai fazer também com a Geometry Library. Basta você vir aqui na importação do seu script, vai ter aqui a sua chave, vai ter aqui a função de callback e você vai ter aqui o atributo libraries, tá? Então você vai colocar aqui Geometry. A partir do momento que você faz isso, você já vai ter disponível aí para utilizar com o Google Maps, né, o Google Maps.geometry, que é o que vai ser utilizado para chamar aí cada categoria, que é Spherical, Encoding e Poly. E a gente vai ver cada uma delas aqui. E para essa demonstração, pessoal, eu criei essa aplicaçãozinha aqui. Olha essa super produção que a gente está fazendo para essa série. Então, isso merece a sua inscrição, merece o seu like e merece também o seu compartilhamento, pessoal. Então, dê essa força, né? O YouTube cortou um pouco o nosso alcance devido ao final do ano a gente ter diminuído a frequência. E a gente está correndo atrás de tudo agora. Então, a sua ajuda vai ser de grande valia aqui pra gente. E a gente tá com essa estrutura, pessoal, que é basicamente pra gente ir simulando aqui as coisas e vendo como que cada função se comporta. Então nós temos ali 4 formas, podemos ser ali a gente pode chamar de forma, mas temos um círculo, a gente tem um polígono que é um triângulo, a gente tem também uma linha e um retângulo. Além disso, pessoal, a gente também tem um marcador aqui, que a gente vai usar bastante aqui para medir algumas coisas. E basicamente aqui embaixo, pessoal, a gente tem botões, vários botões aqui para poder simular algumas situações. E aqui eu vou tendo o resultado dessas situações que a gente vai interpretar ao decorrer do vídeo. Então, como deu para perceber, o nosso código já está meio que feito, mas isso tem um motivo, pessoal, as funções são simples de entender. Então, eu não sei se valeria a pena a gente ir fazendo todas aqui, são muitas, né? Demorar bastante pra gente ir fazer o vídeo ficar muito longo. Eu acho que nesse caso aqui fica mais viável da gente entender. Eu te mostrando como que ela funciona, como ela deve se comportar pela referência do Google Maps, te mostrar aqui como é que tá o código e a gente viu o resultado já acontecendo. A gente vai ter um exemplo prático aqui. Então aqui no nosso map.js a gente tem a nossa função de initMap que inicia o nosso mapa, até aí normal. E a gente tem aqui uma série de eventos que vão estar sendo atrelados àqueles botões. E depois que ele clica, ele faz uma ação que a gente vai ver aqui de uma por uma. E rapidamente a gente vai conseguir entender. Mas a gente tem um preset aqui que são as formas que a gente tem lá. Então essa função aqui, showForms, ela pega do local storage, mas deixa quieto. Basicamente ela renderiza essas figuras lá na tela pra gente e devolve aqui. E a gente tem aqui o Context Result, que é aquela div que mostra os resultados. E temos o marcador, que é o nosso cooling aqui pra gente trabalhar em cima dele. É basicamente isso, pessoal, sem muito segredo até aqui. Então, pessoal, vamos quebrar um pouquinho a ordem aqui, vamos começar falando da parte de esferas, que é até o que tem mais métodos para a gente trabalhar. Em algumas aulas atrás,
na verdade faz bastante tempo, foi um das terceiro ou quarto vídeo aqui da série, a gente falou sobre tiles. Quando a gente falou sobre tiles, a gente falou que o Google Maps ele faz alguns cálculos de projeção para colocar no mapa. Porque no Maps aqui as imagens elas são de duas dimensões. As figuras, você pode ver claramente que elas são figuras 2D. Só que a gente sabe que a Terra, pelo menos até então, o provado é que a Terra ela é curva, então ela tem essa curvatura, ou seja, a Terra é esférica. E é por isso que ele chama esférico. Não que a gente vá calcular nada de esfera, né? Que eu vou pedir. Não sou teu professor de matemática que vai te pedir para tu calcular o volume de uma esfera. Não. É só porque ele vai levar em consideração essa curvatura para fazer determinados cálculos. Cálculos de área, cálculo de distância. Porque na superfície plana, a área é diferente da superfície curva, assim como a distância também. Tá bom? Porque muda. Tem uma curvaturazinha que vai interferir no tamanho aí. Então, pessoal, a gente tem aqui nas esferas funções para calcular distâncias e áreas. E também temos funções de navegação que a gente vai ver todas, que são essas aqui, ó. Tá bom? E na sequência a gente vai ver cada uma. A primeira que a gente vai ver aqui é a função Compute Area, que a gente consegue utilizar passando para ela um path, e ela vai fazer aí o cálculo da área para a gente, tá? Em metros. Aqui na referência a gente vai ter informações sobre ela. Então aqui, ó, Compute Area, você passa um path, ou seja, é um caminho fechado, um polígono ali, e aí ele vai te dar aí esse retorno, que é um valor numérico. Você pode também passar um radius. Aqui é o raio da Terra que ele está considerando em metros, então aqui ele dá até informação, ó, mas você pode ter algumas medições que talvez sejam diferentes e aí podem impactar isso aqui. Se você quiser usar um raio específico lá, você vai lá e muda, não tem problema aqui. Em todos os exemplos aqui, a gente deixou o raio como ele realmente é o padrão, que é esse aqui. Então a função Compute Area faz exatamente isso. Então aqui no nosso código, quando o usuário clicar lá em Area, né, a gente tem um button para isso, tá? Aqui nos nossos elementos a gente pode encontrar, ó, button Area, Distance, Region, enfim, a gente vai vendo cada um. Então quando eu clico lá, basicamente eu faço a chamada aqui de google.maps.geometry.spherical e chamo Compute Area. Daí eu passo o path. Eu vou passar aqui, já estou com as formas aqui, tá? Que a gente já pegou daqui do Show Forms. E eu tenho um polígono lá dentro, que é o nosso triângulo. E a gente faz um get path, que ele vai me trazer esse path, e aí já é com a função. Ela vai calcular e me dar esse resultado. Então quando eu clico aqui em Compute Area, ele vai me dar o resultado da área do polígono, que dá aqui, sei lá, pouco mais de 2 milhões de metros, algo assim. Realmente é uma área bem grande aqui, né? Aí você converte aí e vê quanto é que dá, sei lá, em quilômetros, enfim. Mas o resultado que vem aqui é em metros, só para deixar claro também. E aí, pessoal, a gente tem aqui agora o Distance Between, e também, vamos já emendar aqui no Compute Region, porque a gente vai usar como base onde que o marcador tá e o centro do nosso círculo, tá? O Distance Between, ele é basicamente a distância entre duas coordenadas. Então, para esse método, você vai passar duas coordenadas, one from e one to, e ele vai te devolver a distância que é de um ponto a outro, considerando a curvatura e tudo. Ele só não vai considerar aqui vias, ele vai traçar uma reta de fato entre os dois pontos e vai te dizer quanto que é de distância lá entre eles. Então é basicamente isso que ele vai fazer aqui. Quando eu clico sobre o Compute Distance Between aqui, ele vai me trazer a distância entre o marcador, aqui ó, 4.794, vai trazer essa distância entre o marcador e o centro do círculo. Você veja até que se eu aproximar aqui, ó, do centro do círculo, essa distância ela vai diminuindo, ó, 116, então por aqui para cá vai ficando menor, 51, tá bom? Então eu usei essa referência para a gente poder ir brincando um pouco. E aí, mais uma vez aqui, ó, quando eu clico lá no botão que ele faz isso aqui, ele chama Google Maps Geometry, sempre vai ter isso aqui, é padrão. Como é uma função, lá um método, né, lá do Spherical, outro Spherical, e bota o nome do método. Pego a posição do marcador que eu tenho, no momento em que onde ele está, como eu consigo mexer, né? E eu pego aqui, ó, o círculo e o centro dele, vai me dar isso aqui, a posição do centro daquele círculo. Então, eu consigo calcular a distância entre eles. O Compute Region aqui, pessoal, ele é um direcionamento, tá? É como se você tivesse, eu tô apontando para onde? Entenda assim, é como se você estivesse num barco e você, em graus, você quer dar direcionamento para o seu barco, porque você não tem vias ali, né? Você vai usar referência aos graus. Então é basicamente isso que ele faz aqui. Se a gente vier aqui, é mais ou menos o que ele vai te dizer. Você passa para esse método uma origem e um destino, e ele vai dizer que sob qual orientação aquilo acontece. E aí vamos entender aqui no exemplo, ó. Eu vou pegar aqui, também tomando como base o marcador e o centro do círculo, e eu vou pedir para ele computar aqui o region. Então ele me trouxe aqui, ó, 62. Então, para eu sair daqui até aqui, a orientação tem que ser essa, em graus, tá? Ele faz em graus. Então ele vai para 62. Tanto que se eu colocar para cá, ele vai ficar negativo. Talvez seja até algo próximo, mas negativo. Por quê? Porque é o oposto. Então eu tenho que partir dessa direção aqui, ó, tá? Do marcador para o centro do círculo. Isso aqui vai ser importante e talvez seja até melhor entendido quando a gente estiver vendo aqui a outra parte aqui que é do Compute Offset e do Compute Offset Origin, tá? Mas é basicamente isso, você meio que dá uma direção
né, para onde você está indo. Então, sei lá, você pode usar isso aqui como uma bússola, por exemplo. Dá para você fazer uma lógica aí e fazer uma bússolazinha mexer de acordo com o destino, algo do tipo, de acordo com o que você vai ter que virar, enfim. Dá para você fazer uma brincadeira legal com isso. Então aqui no nosso código, né, a gente vai ver que a gente vai só chamar de novo Compute Region. Passamos aqui o From, que vai ser o nosso marcador, e o nosso To vai ser o centro do círculo. E aí a gente já vai cair agora aqui no Compute Polyline Length, que não tem muito segredo. A gente vai passar para ele um path, e ele vai nos dar o tamanho, o comprimento desse path. Então, já vou mostrar até aqui como é que é. Então, chamamos aqui, ó, Google Maps Geometry Spherical Compute Length, chamamos a nossa polyline e damos lá, Get Path. Então, com esse path, ele vai calcular o comprimento e nos devolver. Então, basicamente, quando eu clicar aqui, ele vai me dar o tamanho da polyline, que posso clicar várias vezes aqui, não vai mudar, porque ela permanece sempre do mesmo tamanho, tá? Na referência a gente vai ter essa informação também, ó. Passamos o path e sempre vai poder colocar um radius aqui, ele vai nos dar este valor. Tá bom? Então se você quer calcular aí o comprimento lá de um caminho que foi feito, é simplesmente isso. Você pega o path e joga na função que ela vai te devolver. Um outro método que a gente tem é o compute offset. Isso aqui é bem bacana, tá? É bem legal. Ele meio que calcula o ponto futuro de alguma coisa. Então aqui na referência, dado que você, ó, passou aqui um from, uma distância e um reading, ou seja, você passou uma orientação, ele vai te dar o ponto futuro, vai te devolver uma coordenada do ponto futuro. Por exemplo, digamos que eu estou aqui, ó, eu estou saindo aqui da aldeota, eu quero caminhar, exemplo, vou andar aqui uma distância de 1000 metros, no sentido, aí vou dar um reading aqui. Como a gente vai ter como referência o centro do círculo, vamos aqui na Parquelândia, eu vou andar 1000 metros em direção a esse círculo, né? Minha direção é essa. Onde que eu vou parar? É basicamente isso, ele vai te dar esse ponto, onde seria o ponto de chegada. Para esse exemplo aqui, pessoal, quando eu clico aqui em Compute Offset, ele vai me pedir uma distância, eu vou colocar aqui 1000 metros, tá? O nosso reading ele vai ser calculado com base no círculo, e ele seria o ponto final. Então, se eu saísse daqui e caminhasse 1000 metros em direção ao centro do círculo, e eu pararia bem aqui, esse seria o meu ponto de chegada, tá bom? Para calcular isso aqui, a gente basicamente fez o reading, que a gente já tinha feito antes, ó. Calculamos o reading, coletamos a distância, e aí a gente tem o ponto final. Então a gente adicionou um marcador para a gente poder ver onde que seria, tá bom? Então é basicamente isso. Isso aqui é bem legal. Você vê que misturou aqui o reading e também a parte já do offset. Além desse, a gente tem também, pessoal, o offset origin, que é basicamente o oposto. Que é, eu vou até atualizar aqui para a gente poder fazer até algo parecido. É basicamente o oposto. Você está no destino e você quer saber de onde que você teria vindo, numa determinada direção, de determinada distância. Exemplo, para eu chegar bem aqui, que era mais ou menos onde estava, né? Digamos que eu caminhei uma distância de 1000 metros. Onde que seria a minha origem nessa direção aqui? Seria aqui, ó. Vendo? Você vê que foi até parecido, ó, porque realmente faz sentido. Isso aqui é como se fosse a volta. Se você ver na referência aqui, você vai ver que a gente tem, ó, para onde, ou seja, o destino já, a distância e o reading. E ele vai te dar a posição de origem lá. Para a gente poder exemplificar também aqui, né? A gente para chegar aqui do outro lado agora, né? Você vê como o reading é importante. 1000 metros. Aqui e ele vai te dar a origem que seria bem aqui, ó. Então daqui 1000 metros na direção do centro do círculo, ele teria o final bem aqui. Então só pra gente entender, e é bem bacana essa função. Outra função que tem aqui, pessoal, eu te confesso, você que tá vendo esse vídeo, se você puder me ajudar eu ficaria muito grato. Eu te confesso que eu não sei do que se trata isso aqui. Ele chamou de Compute Sign Area, né, que eu não sei o que que é, mas basicamente quando eu clico aqui, ele calcula a área do polígono e por algum motivo tá negativo. Eu não entendi essa função aqui, eu não conheci muito bem. Eu não entendi o que é isso, dei uma pesquisada, mas eu consegui encontrar. Então, se você souber da utilidade disso aqui, eu agradeço se você puder deixar nos comentários aí para quem puder saber também. E por fim, pessoal, o Spherical é o que tem mais métodos aqui, tá? Ah, e aí eu não falei, mas basicamente você passa também aqui, ó, no Compute Sign Area, um loop. Você passa um path lá, um loop fechado, e ele vai conseguir calcular a área, assim como é a área. Tanto que a gente clicando aqui na área, ó, é exatamente a mesma. Só que por algum motivo isso é negativo. Enfim. Por fim, o nosso último método aqui do Spherical, a gente tem o Interpolate, que é um método bem legal também para a gente fazer projeções. Sei lá, às vezes você está medindo algo, quer projetar como vai ficar. Ah, eu tenho, digamos, você mediu um pedaço, pequeno pedaço, né? Digamos que eu medi esse pedaço aqui. E daí, sei lá, por algum motivo eu quero replicar 3 vezes isso. Você pode usar o Interpolate para isso, porque ele vai interpolando os espaços. Então, para a gente ter um exemplo aqui, ó, vou colocar um marcador bem aqui, que é o que a gente vai utilizar para fazer a interpolação. Daí eu vou clicar aqui em Interpolate. Veja que ele colocou um outro marcador do outro lado. E por que isso aconteceu? Vamos lá, com calma, vamos aqui na referência, como sempre, e ver como funciona o Interpolate. Para o Interpolate eu passo uma origem, um destino, que são coordenadas, e eu passo uma fração, que é um valor aí. E baseado nessa dada fração, ele vai me dar uma coordenada específica, tá bom?
que ele vai fazer essa interpolação. Então vamos aqui ao exemplo por que esse marcador apareceu aqui. Aqui está a chamada do interpolate quando clica, tá bom? O que ele faz? Ele faz a interpolação, passando o from, está sendo aqui o nosso marcador, o to está sendo aqui o centro do círculo, e aqui está sendo a nossa fração. O fato de nossa fração ser 2, pessoal, faz com que ele pegue a distância daqui para cá, ó, e meio que faça duas vezes. Então ele vai ter essa e essa. Por isso que ele fez isso. A distância daqui para o centro, ó, é a mesma daqui para o centro. Para a gente ter uma ideia de como isso aqui funciona melhor, a gente pode pegar esse fraction aqui, colocar 1, por exemplo, e a gente vai ver que se eu colocar o marcador bem aqui e fazer a interpolação, ele vai colocar dentro do círculo, certo? Que é justamente no centro, porque a fração é só uma, então ele pegou a distância desse para esse, e uma vez ele colocou essa, fez a interpolação e está aqui o espaço. Porém, se eu colocar meio, você vai ver também que ele também consegue fazer menos que isso, né? Então se eu colocar aqui, bem aqui, ó, ele vai dar um ponto médio, porque ele vai pegar essa distância. Qual que é a fração? É meio, então é metade disso. Então ele vai colocar um marcador no meio. Então é meio que um ponto médio entre é um ponto médio na verdade, entre o centro do círculo e o nosso marcador original. Que é bem bacana, isso aqui dá para você fazer umas coisas bem legais aí, né, com essa interpolação na hora de traçar áreas. Bom, pessoal, assim a gente encerra a parte do esférico e já podemos entrar aqui no encoding. Então essa foi a primeira parte do nosso vídeo sobre a Geometry Library, tá, pessoal? Na verdade, a gente tinha gravado um vídeo completo, porém ele ficou muito longo, tá? E aí ia ser difícil de vocês acompanharem, né? Um vídeo longo geralmente é mais chato. E aí, dividindo assim, a gente consegue também focar. Às vezes você quer ver só uma parte da Geometry Library, não ela toda, porque tem muita informação, são muitos métodos. Então a gente fez essa divisão para ficar melhor para todo mundo, tá? Então se a segunda parte tiver saída, vai estar mostrando aí para você na tela, então você clica lá e já pode curtir. Se não, se inscreve, fica ligado, né? Ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem tem interesse também, porque em breve, logo a gente vai soltar a segunda parte desse vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, vejo você no próximo vídeo. Até mais!